10h15, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente recebe aqui no nosso estúdio móvel a secretária de Assistência Social aqui de Campinas, Wandecleia Moro, a quem a gente agradece pela participação. Bom dia, secretária. Bom dia, Lilian, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Flávio. Eu que agradeço pela oportunidade de estar nesse momento tão importante. Aproveito para parabenizar a rádio, 30 anos de muitas notícias e de um jornalismo sério, que é disso que nós precisamos, né? Imprensa com jornalismo sério, então parabéns por ser essa referência aqui na região. Muito obrigada, secretária. A gente queria, né, a presença, a participação da senhora para falar sobre uma pauta que durante todo esse projeto Reviva Centro, que a gente está visitando pontos aqui do centro de Campinas, cobrando, né, políticas públicas de revitalização, ações aqui da prefeitura, sempre um assunto recorrente são as pessoas em situação de rua. E eu queria que a senhora começasse explicando para a gente, para os nossos ouvintes, que essas pessoas estão, sim, numa situação muito complicada, claro, precisam de apoio, precisam ser assistidas, mas são pessoas, são cidadãos como qualquer outros que têm direito de ir e vir, e inclusive, se quiserem, infelizmente, ficarem nas ruas. Queria que a senhora explicasse como é que funciona isso, porque essas pessoas precisam ter os seus direitos preservados. Sim, de fato, o que nós temos na secretaria, quando a gente fala da secretaria como um todo, são várias as políticas. Então, a gente tem assistência social, onde está inserida a questão da pessoa em situação de rua, e nela nós temos a garantia dos direitos. Assim como todos têm os seus direitos garantidos, a pessoa em situação de rua não perde direito por estar em situação de rua. Com esse objetivo é que nós temos ações, e aí é uma política pública completa, em que poucos municípios o têm, tão completa como nós temos, a fim de garantir o quê? Que essa pessoa haja uma progressão social. Toda política pública é com esse objetivo, garantir direito e uma progressão social. E a progressão social realmente é sair dessa condição de vulnerabilidade e estar na rua. Então, com esse objetivo, a gente tem políticas públicas estruturadas para que essa pessoa, se o desejar, se não desejar, a gente busca fomentar esse desejo dentro dela, para que ela possa perceber a situação que está, perceber a si, e então sair desse mundo. Muito bom dia, secretária Wandecleia Moro, muito obrigado por atender a CBN Campinas, aí no Mercadão, nesse projeto do Reviva Centro. A gente fala exatamente sobre uma situação como essa. Muitos ouvintes, e a gente vai também percebendo, né, a CBN fica no centro, o Reviva Centro visitando vários locais. Tem um ouvinte aqui, o Michael Peter, citou, toda vez que vocês forem em algum ponto na região central, o problema, entre aspas, é um problema sim que a gente tem que resolver, mas uma situação triste, né? Situação complexa dos moradores de rua. Praticamente a gente citou em todos os pontos que nós fomos. Como resolver uma situação como essa? Como dar dignidade para essas pessoas? Oi, Flávio, bom dia novamente. Antes de responder sua pergunta, eu tento dizer que, eu não sei se você é tão velha assim, mas eu me lembro de acompanhar você desde sempre aqui na CBN, tenho um carinho muito grande por você, pela voz, e por tudo que você traz aqui de jornalismo para a gente. E realmente, a questão não é o problema é o morador de rua, mas a gente tem que pensar também no que leva essas pessoas à situação de rua, para poder fazer esse enfrentamento. Então, a maioria das situações que contribui para que a pessoa vá para a situação de rua, nós estamos falando de problemas familiares, problema com o uso de drogas e álcool, e infelizmente, com a questão da pandemia, nós percebemos que houve um aumento, esse aumento é visível, na questão da vulnerabilidade. Então, muitas pessoas que antes não tinham problemas de passar fome, de ter necessidade de alimentação, hoje nós vemos que tem, algumas delas migraram para a rua. Então, mais do que dizer que o problema é o morador de rua, não, é as condições que levam essa pessoa até a rua. Eu acho que é importante a gente entender isso. Queria que a senhora explicasse mesmo, né? Que existem pessoas... A gente tem uma sensação, e eu acho que isso muito por conta de toda a crise econômica, social que a gente está vivendo, que foi agravada pela pandemia, que o número de pessoas em situação de rua aumentou, mas também aumentou o número de pessoas vendendo coisas nos semáforos, inclusive de crianças, né? Não é incomum, infelizmente, a gente encontrar mães com filhos nos semáforos vendendo, fazendo pedidos de coisas, tentando ali ganhar algum tipo de dinheiro. A gente sabe que Campinas
não tem um censo já há bastante tempo. E havia uma promessa de que esse censo fosse realizado agora, neste ano. Isso já aconteceu, secretária? Com relação, vamos lá, ao censo, sim, há uma previsão, a Secretaria está empreendendo esforços para realizar agora, nos próximos meses, o censo, e aí vai fazer o censo, é um censo que reúne vários servidores, eles vão a campo fazendo todo um questionário, então é algo que não é simples, mas a gente está organizando, vai sair esse ano o censo, como havia sido comentado. Os números que nós temos é antigo, é de 2019, que trata de 822 pessoas em situações de rua. É perceptível que esse número não é mais factível, até que os anos se passaram, a situação da pandemia agravou muito essa situação, então nós queremos ter um dado real. E por que o censo é importante? Só para saber quantos tem? Não, para que a gente possa estruturar a política pública voltada exatamente para aquela pessoa e para a quantidade. Então nós teremos nessa pesquisa, nesse censo, saber o que leva essa pessoa para a rua, que serviços seriam mais assertivos para que essa condição saísse. E você falou, Lilian, das pessoas que vendem na rua, muitos ambulantes têm vendido. Eu volto a dizer, e a gente precisa muito do apoio da sociedade, porque a questão, nem vou entrar no mérito dos adultos que são ambulantes, mas quando a gente fala de criança, isso não pode acontecer. Não existe nenhuma previsão que autorize mãe, ainda que ela esteja, e utilize seus filhos para fazer a venda. Então, nós temos um programa, que é o SOS Rua, em que, se qualquer munícipe ver alguma criança fazendo a venda, faz a ligação, depois posso até deixar o número, e nós fazemos a abordagem, porque essa criança tem que ser tutelada. O lugar dela não é ali na rua. Tá bom, falta alguma questão, então a gente vai dar assistência, vai orientar, encaminhar essa família, mas essa criança não pode estar na rua. E, secretária, quais são as ações que são feitas neste momento, né? Porque a gente não tem um censo e, como a senhora mesmo disse, precisa ter um número, pelo menos estimado, real do que está acontecendo, para saber o tamanho, né, desse programa, o tanto que vai ser investido, o que precisa ser feito, e são pessoas diferentes, se há necessidade de entrar em contato com parentes de outras cidades, isso tudo é muito difícil. Mas o que pode ser feito nesse exato momento para atender com dignidade? Aí mesmo no mercado municipal, no mercadão municipal, quando a gente pensa aí na ponte atrás dele, aí na radial, é uma situação que, a olho nu, é triste isso, né? Flávia, a gente tem que pensar na política pública de forma espontânea. Então, nós temos feito ações para conscientizar os usuários, as pessoas que estão em situação de rua, para que eles possam aderir aos serviços. Então, por exemplo, todos os dias, eu vou falar pontualmente algumas das ações que temos. Todos os dias nós temos uma equipe, que é o SOS Rua, e eles ficam das 6 da tarde até a meia-noite, conversando com as pessoas em situação de rua e ofertando serviços. Por exemplo, os abrigos, nós temos os abrigos municipais, um deles que eu dou destaque é o SAMIM, que acolhe mulher, criança. Quando a gente fala de criança, e não é criança que está em situação de rua, mas é um abrigo que recebe pessoas que vêm também de fora do município, muitas vezes para tratamento de saúde na Unicamp. Então, nós temos esse atendimento, então essa pessoa fica no abrigo. Então, ali no SAMIM, ela recebe todo o cuidado com alimentação, higiene, e pode ter um ambiente seguro para poder se proteger ali e dormir. Nós temos o bagageiro, e é importante falar do bagageiro, porque o bagageiro foi uma construção das próprias pessoas em situação de rua. Temos um comitê Pop Rua que reúne várias secretarias e representantes dessa população que está em situação de rua. E uma das reivindicações deles era o bagageiro, que muitas vezes alguns saíam para procurar trabalho, ou então encontravam trabalho, mas não tinham residência, então não têm onde deixar as suas coisas. E o bagageiro hoje atende essa necessidade. Então, nós temos os abrigos municipais, temos os bagageiros, temos 2 centro POPs na cidade. E o que é o centro POP? A pessoa vai até o centro POP, lá ela tem um lugar para tomar banho, para lavar suas roupas, para fazer sua higiene, tem atendimento psicossocial, tem encaminhamentos, você comentou, às vezes precisa entrar em contato com a família para que essa pessoa possa voltar. Nós temos um programa que chama Recâmbio, e é um recâmbio consciente, Flávia, é importante dizer isso, que não é colocar a pessoa no carro e diga, vá. Não, nós fazemos um recâmbio consciente, então faça contato com a família de origem lá no município, ou se ela deseja ir para tal município, fazemos contato com a assistência social de lá, para que essa pessoa não chegue até o local e lá fique na mesma situação que está aqui. Então, nós temos o recâmbio, o Centro Pop é um grande apoio que nós também temos ali. Aqui, nas proximidades do Mercadão, nós temos o Refeitório da Cidadania. O Refeitório da Cidadania oferta todos os dias alimentação noturna. São mais de 270 marmitex por dia.
E aí, o que nós vimos nesse público, por isso que eu disse que a pandemia foi tão severa, não são todos moradores de rua que se alimentam no refeitório. Vemos muitas pessoas, idosos do entorno, que também fazem a refeição ali, porque a situação atingiu a eles também. Não atingiu ao ponto de perderem a moradia, mas atingiu significativamente na questão da alimentação. Nós temos ainda, para falar de alimentação no Centro Pop, então a pessoa que vai ao Centro Pop tem o café da manhã, ele recebe o ticket por Bom Prato, então ele tem o almoço garantido, tem o café, o lanchinho da tarde, e posteriormente é encaminhado ou para o refeitório ou para a Casa da Cidadania, onde tem sim ali garantida a alimentação. É muito importante falar de parcerias para além do que a gente tem já de estrutura física. A gente tem a política pública estruturada, mas eu penso que para a política pública funcionar, é necessário parceria do poder público e a sociedade civil. E eu posso citar uma das parcerias importantes, é o Amigos no Trecho. A gente viu aí a questão que a situação do trânsito está bem complicada hoje, mas nós tínhamos muitos casos de andarilhos, pessoas em situação de rua que eram atropelados nas rodovias. Então, e agora, em parceria com todas as concessionárias do entorno de Campinas, essas pessoas são abordadas e encaminhadas para o nosso abrigo. E ali eles vão receber atendimento psicossocial, vão saber de onde vêm, para onde vão, e a gente vai dar todo esse cuidado. A senhora falou, me chamou a atenção, né, da mudança de perfil aí no refeitório municipal. A gente ainda não tem o censo, já falamos sobre isso, mas nas abordagens do SOS Rua, já foi possível perceber algum tipo de mudança no perfil também das pessoas que estão em situação de rua? Porque, como a senhora disse, são muitos os motivos, né? Problemas familiares, problemas de drogas ou álcool. Teve uma mudança, já foi possível perceber alguma coisa nesse sentido? A mudança, eles não trazem os dados, porque o que eles fazem é a abordagem, então o SOS Rua não faz o questionário, por que você está aqui? Ele encaminha para os serviços. Então, no serviço, nós vimos sim que tem muita gente em situação de vulnerabilidade. E aí vai para a rua, infelizmente, o que nós temos, que quando a pessoa vai para a rua, ou ela vai por uma questão familiar, e aí posteriormente tem o uso de drogas para ficar na rua, ou ela já vai pelo uso de drogas e álcool para a rua. Mas sempre está envolvido o uso de drogas e álcool. Difíceis são os casos em que eles não fazem o uso, até para permanecer nessa situação. E pensando nisso, sabendo que isso existe, que é um problema que existe nessa população, a gente tem o Prev Drogas, que é uma coordenadoria em que a pessoa que deseja sair deste vício, que tenha pelo menos esse desejo, olha, eu não consigo, preciso de uma ajuda. Então, a gente encaminha para a comunidade terapêutica, essa pessoa fica lá, faz o tratamento e, paralelo, a gente vai fazendo a inserção dela no mercado, fazendo com que haja, através do Mão Amiga, essa pessoa tenha uma autonomia, para que ela não volte ao ambiente que estava. A gente fala de uma situação muito complexa e mostra mesmo que é uma necessidade não só de um atendimento da assistência social, cidadania, mas é preciso ter uma integração entre as pastas. A senhora citou aí um problema de saúde pública, isso precisa ter a Secretaria de Saúde ao lado, algumas outras com a Secretaria de Segurança, outras com a Secretaria de Trabalho e Renda. E esse é um questionamento dessas ações integradas. No COP a senhora citou sim que tem uma integração, mas o Donizete é comerciante aqui do centro, e ele fala que participou com 2 secretários em uma reunião na prefeitura, e ele teve a percepção de que não há esse planejamento integrado, que eles não têm noção do que ser feito. Como conseguir fazer isso de uma maneira mais integrada, secretária? Nós temos feito isso, Flávio. Uma importante ferramenta para essa integração é o Comitê Pop Rua. Nesse comitê são várias as secretarias envolvidas, então nós planejamos juntos com as secretarias e com a sociedade civil, planejamos as ações para essa população. E sejam elas na inserção do mercado de trabalho, por exemplo, quando a gente fala de Mão Amiga, eu ressalto que o que é o Mão Amiga? Nós fazemos o atendimento dessas pessoas, elas passam pelo Centro Pop, são atendidas e aí eles são encaminhadas para o Mão Amiga, onde tem cursos profissionalizantes para inserção no mercado de trabalho. E perceba como é importante essa integração. Nós fizemos uma integração recente, há alguns meses, com a Secretaria do Verde. E estamos fornecendo agora um curso de auxiliar de veterinário, que essas pessoas, se você perceber, eles têm um contato muito próximo dos cachorros, dos animais. Então, eles têm esse cuidado e foi uma adesão muito importante em que a gente vai poder inserir muitas pessoas no mercado de trabalho com esse olhar, vendo que a necessidade é essa e fizemos a integração com a Secretaria do Verde. Então, Trabalho e Renda também o tem,
Agora, com o retorno das atividades no Centro Pop, nós estamos fazendo parceria com o CEPROCAMP e a FUMEC, onde tem salas ali em que a gente pode dar essa qualificação de educação. Quem não terminou os estudos vai poder fazer. CEPROCAMP inserção tem lá uma turma que é só para essa população, em que elas possam se profissionalizar. Então, Flávio, é necessário mesmo essa integração e nós temos buscado fazer isso através do Comitê Pop Rua. Secretária, a senhora falou aí, eu quero resgatar um ponto que eu acho importante, que é a questão das crianças, das pessoas que estão vendendo coisas nos semáforos. A gente fez uma matéria essa semana, o Instituto Anelo fez uma música, o Instituto Anelo, que é uma instituição muito importante aqui de Campinas, faz um trabalho muito bonito, né, com as crianças da periferia, oferecendo cursos de música de forma de graça. E eles fizeram uma música contra o trabalho infantil e receberam muitas críticas de pessoas que dizem coisas como, por exemplo, melhor trabalhar do que usar droga. A senhora foi conselheira tutelar, a senhora tem muita experiência nessa área. Queria que a senhora explicasse para as pessoas, também para ajudar a desmistificar isso, de que lugar de criança não é na rua vendendo nada, que essas crianças precisam, e que suas famílias precisam, na verdade, ter condições de não precisar recorrer a esse tipo de trabalho. Por que isso é tão prejudicial para a criança? É prejudicial na questão do desenvolvimento. E, de fato, nós temos que começar com essa desmistificação na família. É importante que a família entenda que lugar de criança não é na rua. A criança tem o direito de estudar, tem o direito de brincar, e quando nós fazemos essa inserção precoce da criança ali na rua, no trabalho infantil, que não é um trabalho, a gente não coloca como um trabalho, isso é prejudicial no desenvolvimento. Ali não é um ambiente para ela estar. Então a família, melhor estar vendendo do que estar roubando. Não, é melhor ela estar segura no seio familiar. Então tem que ter todo um conjunto de políticas que possa estruturar essa família para que ela não leve essa criança até a rua. Eu falei para você do SOS Rua, que faz a abordagem das pessoas em situação de rua, mas temos o MVM, que é o Movimento Vida Melhor. E ele faz parte do Comitê PET, que é da erradicação do trabalho infantil. Então, nós temos ações, e é muito importante dizer, que são cases de sucesso. Quando nós investimos nas nossas crianças, na juventude, de forma assertiva, nós sim trazemos uma evolução natural dessa criança. Então, aí sim nós preservamos ela de ir para a rua, de ter envolvimento com as companhias, com a questão da droga, com a questão do álcool, quando a gente dá para ela um ambiente saudável. E esse ambiente nunca o será na rua. Secretária Wandecleia Moro, eu agradeço muito por todas as explicações, por todas as informações, por ter aceitado o nosso convite aqui da CBN Campinas. Eu que agradeço, é sempre um prazer, e principalmente nesse momento tão importante de aniversário da rádio. Conte conosco, temos muitas das ações na Secretaria, é importantíssimo essa parceria com a imprensa no sentido de devolver à sociedade tudo aquilo que nós temos feito e também ouvir a sociedade daquilo que nós podemos e precisamos aperfeiçoar. Muito obrigada. A senhora mencionou um telefone que é para as pessoas que virem as crianças. Sim. Qual que é o número, a senhora tem? Eu posso pegar e passar para você depois? Pode Pronto, sim. Então a gente isso. traz então durante a nossa programação. Obrigada pelas informações, 10h33. Obrigada. Reviva Centro, CBN Campinas. Apoio Giovanetti.